Pessoal, paz do Senhor. Vamos lá para mais um dia do nosso estudo em busca de sabedoria. Hoje, capítulo 19 de março. Vamos orar antes de iniciar nosso estudo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Que o Senhor venha falar conosco, falar ao nosso coração, à nossa mente. Que nós venhamos compreender, Senhor, o que o Senhor tem nos falado, o que o Senhor tem nos orientado nesses dias e que o Senhor tenha a liberdade de fazer em nós e através de nós. Que nós possamos compreender a Tua Palavra e que o Espírito Santo possa nos ajudar nesse momento a entender o que o Senhor está falando conosco nesses dias. Obrigado por sua misericórdia, obrigado por mais um dia, abençoe o nosso dia, que seja conforme a tua vontade. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã, obrigado por sua misericórdia e que seja feita a tua vontade em nós. Amém? Então, gente, capítulo 19 do livro de Provérbios. Vamos começar, verso 1. É melhor o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolices. Então é melhor o pobre que fala a verdade do que uma pessoa insensata que só fala tolices. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e se desviar-se do caminho. Então é melhor andar devagar, mas no caminho certo, do que eu ir rápido para o caminho da morte. Então é melhor eu ir no meu ritmo, eu ir devagar, eu entender, eu ter o discernimento, né? Que aqui fala, não é proveitoso ter zelo sem discernimento. Então é melhor eu ter o discernimento. Bom dia, Lohane. É melhor eu ter o discernimento para a paz do Senhor. Eu ter o discernimento para andar no caminho correto. É melhor eu ter esse discernimento e andar devagar no caminho correto do que eu querer ser apressado demais e andar no caminho da morte. Então é melhor pedir a Deus orientação, discernimento e estar no caminho correto. Mesmo que devagarzinho, mesmo que no meu ritmo devagar, mas eu estou no caminho certo do que eu ter pressa e andar pelo caminho da morte. 3. A perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o Senhor que a alma se rebela. Que é isso? Às vezes decisões que nós tomamos, decisões perversas que nos afastam de Deus, corrompem a nossa vida. Aí a pessoa se rebela contra o Senhor. Assim, às vezes eu tomo decisões erradas na minha vida, atitudes perversas, atitudes erradas, eu tomo um caminho errado e eu me rebelo contra Deus. Eu me rebelo contra o Senhor. É isso que o Provérbios está dizendo. Que muitas das vezes, bom dia, Tamires, paz do Senhor. Muitas das vezes tomamos decisões erradas, andamos por caminhos errados e nos rebelamos contra o Senhor, contra a vontade de Deus. Às vezes Deus está nos falando algo, não faça isso, não faça isso. Nós vamos lá, fazemos, dá errado, porque Deus já disse para não fazer, mas fazemos, insistimos, dá errado e no final ainda nós revoltamos contra Ele, porque deu errado. Então é bom buscar o conselho do Senhor antes de tomar uma atitude. Eu costumo dizer que Jesus orava para tudo, e quando era algo, uma decisão, vocês podem ler nos evangelhos, quando era uma decisão muito difícil de se tomar, ele orava mais ainda. Ele buscava, e ele foi o primeiro ser humano, Jesus foi o primeiro ser humano a ter o Espírito Santo habitando dentro dele. E mesmo assim ele orava. Mesmo sendo Deus, ele não se usurpou disso, né? Bom dia, Jaque, bom dia, Camila. Então, Jesus orava antes de tomar decisões. E quando era uma decisão importante, ele orava mais ainda. Ele buscava mais do Senhor respostas. Então, busque do Senhor respostas para não acontecer isso. Porque às vezes Deus está falando algo, eu estou tentando fazer outro. E no fim eu me rebelo contra o Senhor.
contra que não deu certo aquilo que eu queria, eu não consultei Deus, fiz porque eu quis, não consultei o Senhor antes, aí eu acabo me rebelando contra ele. É isso que Provérbios está falando, que a perversidade do ser humano corrompe a sua vida, mas é contra o Senhor que a sua alma se rebela. A paz do Senhor já. Então, decisões erradas, perversidade, nos corrompe e ainda a nossa alma rebela contra o Senhor. Que a gente começa a questionar o Senhor. Né? Às vezes tomamos decisões erradas e começamos a questionar o Senhor. Porque a alma se rebela mesmo contra Deus. 4. A fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo, e aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. Então a mentira tem seu preço. Quem gosta de ficar mentindo não escapará impune. 6. São muitos os que têm prazer em adular os governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Ainda que os procure para lhes pedir ajuda, não os encontra em lugar nenhum. 8. O que adquire entendimento ama a sua própria alma. O que preserva a inteligência encontra o bem. O 8 adquirir entendimento, como eu já falei aqui em outras lives, é um progresso, né? É um processo. Cada dia eu adquiro um pouco de conhecimento, cada dia eu busco um pouco. Se eu parar, minha construção para, meu entendimento para e cessa a sabedoria. Eu abandono porque eu parei de buscar entendimento, então ela cessa. Que muitas das vezes a gente não entende isso, que eu estou buscando. Busca, a sabedoria é progressiva. Quanto mais eu busco entendimento, quanto mais sabedoria eu busco, mais eu vou ter. Mas se eu parar de buscar, não que ela diminua, mas ela se afasta. Porque eu parei de buscar entendimento, então se afasta de mim o entendimento. Eu vou ter só até certo ponto. Eu não continuei. E o crescimento é como um bebê, né? A sabedoria, ela é dada uma semente, eu preciso alimentar. Igual o bebê, ele alimenta, ele vai crescendo, até se tornar um adulto. Mas ele não para de alimentar, ele não para de comer. E é assim a todas as áreas da nossa vida, que nós decidimos investir, a gente precisa alimentar, precisa continuar buscando. E vamos crescendo, até chegar à maturidade. Então, não pare de buscar sabedoria e o entendimento, principalmente da sua vida, porque se você entender sua vida, as coisas vão caminhar retas. 9. A falsa testemunha não viverá sem castigo. O que profere mentiras perecerá. Deus de novo dizendo contra a mentira, que o pai da mentira é o diabo. Quem gosta de mentir, de enganar as pessoas é o diabo. 10. Não fica bem que os tolos vivam luxuosamente. Mais ridículo ainda é o servo dominar os príncipes. O sábio é o homem que consegue controlar seu gênio. Sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem ofende. Então, isso aqui, a sabedoria é controlar o gênio. Às vezes a gente fica nervoso, quer brigar, quer ofender as pessoas, devolver a ofensa. E sabedoria é controlar o seu gênio. Então, sabedoria é se conhecer, se ter limites. Uma pessoa que Deus fala na Bíblia que é uma pessoa paciente é Moisés. Moisés foi um homem paciente e Moisés governou, né? Ele tirou o povo do exílio, foi um grande líder. Por quê? Porque ele era paciente. Então, a pessoa paciente ela é sábia. A pessoa que tem paciência, ela é sábia. Ela não age por impulso, ela não age por sentimento, ela age na razão. Então ela pensa antes de fazer e não ofende outras pessoas. Ela perdoa uma ofensa, mesmo que ela tenha direito de devolver a ofensa, porque a pessoa ofendeu ela, tem o direito, né, de devolver. Ela escolhe perdoar. Então a pessoa que tem paciência, ela é sábia, o homem que consegue controlar o seu gênio. Eu preciso fazer isso sozinha? Não. Na época de Moisés,
o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, Mas, depois que Jesus veio, morreu, venceu a morte, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, ele habita em nós. Então, onde está? Onde que eu consigo controlar o meu gênio? Quando eu saio de dentro para fora. Quando eu alimento o meu Espírito Santo, quando eu alimento o meu espírito, através de leitura, através de oração, contato com Deus, tempo com Deus, então essas coisas começam a fluir de dentro de mim. Não é algo forçado, é algo de dentro para fora, é algo que o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós. Então, a partir do momento que aceitamos Jesus e Ele nos disponibiliza o Espírito Santo para nós, então Ele pode trabalhar através de nós, de dentro para fora. Não é só sobre, é dentro. Então, quando eu tiro tempo com Deus, igual nós estamos fazendo, a leitura bíblica, a oração, eu tiro tempo para estar com Deus. O Espírito Santo vai trabalhando em nós, tá? Então, quem consegue controlar seu gênio é sábio, quem tem paciência, gente. A pessoa que é desesperada, que gosta de ofender todo mundo, é chamada de tolo. Ela não consegue perdoar, é difícil de perdoar. Eu já fui essa pessoa difícil de perdoar, guardava, achava que todo mundo me devia satisfação. Eu achava que só eu estava certo e que todo mundo tinha que me dar uma explicação. Eu às vezes ficava até sem dormir por causa disso, quando achava injusto o que as pessoas estavam fazendo. Mas o Senhor tem trabalhado muito em mim isso, a paciência, que é um aspecto também da sabedoria, e não devolver a ofensa, por mais que a gente queira, por mais que a carne da gente quer ofender a pessoa que nos ofendeu. Ser generoso e não perdoar uma ofensa também é um aspecto da sabedoria. 12. A ira do rei é como um rugido do leão enfurecido, entretanto sua bondade é como orvalho e desce suave sobre a relva. Então, um rei irado, amém, já. O rei irado, o Jaque colocou assim, ó, tô crescendo, amém. Estamos crescendo juntos, amigo. Estamos crescendo juntos. É um processo, né? Ninguém é completo. A plenitude nós vamos ter quando Jesus voltar. Mas até lá a gente pode crescer e amadurecer juntos. Um rei enfurecido, né? Um rei com raiva é como um rugido do leão. Mas quem é um bom rei é como um orvalho, uma coisa boa, né? Que desce suave. Então, uma pessoa boa é como um orvalho. Se você é boa dentro de casa, se você é calma dentro de casa, é como um orvalho, é um presente dentro de casa. É um presente para a família, uma pessoa que é boa, pacífica, uma pessoa que busca compreender, que está por trás, compreender os caminhos, é um presente. E mais para frente nós vamos ver que Deus fala que a esposa sábia é um presente de Deus para o homem. Então, quem é sábio, quem busca sabedoria, ninguém nasce sábio, sabedoria é algo que a gente busca mesmo, é um presente, não só para as pessoas dentro de casa, mas também para quem está ao redor. 13. Um filho sem juízo pode levar seu pai à desgraça. A esposa murmuradora e briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. Então, um filho que não tem juízo traz vergonha para o pai, né? E pode levar esse pai à ruína. E uma esposa que é murmuradora, reclamona e briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. Quem já teve goteira em casa, eu já tive, e eram muitas goteiras. É horrível, gente. É horrível. Uma goteira é horrível, aquele barulho. É uma pessoa briguenta, murmuradora, tá todo dia, toca ali na ferida, não consegue perdoar, tá junto com a pessoa, ama a pessoa, mas o erro do passado não consegue estar todo dia. Parece assim, ó, eu já vejo meu marido, eu preciso fazer raiva nele porque ele me fez raiva. Eu preciso descontar nele porque ele tá me fazendo raiva. Então é uma pessoa murmuradora, briguenta, chega assim, parece que já tá junto, mas tem ódio do marido.
Aí o marido chega, eu preciso jogar na cara dele. Eu preciso fazer ele passar a raiva que eu estou passando. Tipo assim, eu não consigo administrar minha raiva, então eu preciso descontar no meu marido. Eu quero que ele sinta aquilo que eu estou sentindo. Eu quero que despejar nele toda a minha raiva. Então, quem é murmuradora, reclamona e briguenta é uma goteira que não para de gotejar. E vai mina os relacionamentos. A pessoa reclamona, pessoa briguenta, não só a esposa, uma pessoa que é assim. Sei que ela tem dificuldade de manter as amizades, porque é briguento, porque é murmurador. Então não sejamos esse tipo de pessoas. Vamos conseguir administrar nossos sentimentos, administrar a nossa raiva, controlar o nosso gênio, para que melhore os nossos relacionamentos. Pessoa que controla o gênio, ela se conhece. Então quando ela vê que o ambiente já está ficando assim, propício a uma briga, ela sai fora e ela fica calada. Porque eu já me conheço, eu sei que o meu gênio é difícil, eu tenho tendência a ser briguenta. Então quando eu vejo que o ambiente está caminhando para a briga, eu paro, penso, controlo e saio fora. Deixo para a hora que eu estiver calma. E não fico murmurando. O que é murmurar? Falar mal. Às vezes a gente quer uma mudança do nosso esposo, aí eu fico com a minha amiga assim, falando mal, não, que meu marido é isso, meu marido é aquilo, e fico falando mal do meu marido. Ao invés de chegar para ele num momento de calma e conversar e tentar resolver. Porque a sua reclamação não vai melhorar seu marido. Tá? A gente tem visto aqui que a morte e vida está no poder da língua. Então eu posso matar o espiritual do meu esposo através daquilo que eu estou falando mal dele. Então o mais sábio é eu chegar perto dele com sabedoria, calma e tentar resolver, do que eu ficar ligando para meus amigos, mandando mensagem, meu marido tá difícil demais, que tá isso, que tá aqui. Não, pede a Deus, Deus me dê sabedoria para me falar com meu esposo. Se é para me falar com meu esposo algo, me dê sabedoria para eu poder conversar com ele na atitude dele que não me agrada. E seja aberto também para receber, porque às vezes a gente quer falar muito, quer consertar muito o marido, mas não queremos escutar, não queremos receber dele que nós precisamos mudar. Então, criar um bom relacionamento com o esposo, para você ter liberdade dos dois poder conversar. Ele te falar, você faz isso também, não me agrada. E você também poder falar. Não ficar se abrindo para os outros de fora. Porque sua amiga, ela não compreende o todo, ela não mora com você. Então ela não compreende tudo que está se passando dentro, sabe? Eu vou espirrar. Ai, desculpa, gente. Desculpa, mas então é isso. A esposa que é briguenta, murmuradora, fica um ambiente horrível. Horrível, gente. É horrível você já acordar e já ter algo para discutir. Acordar, chegar, o marido chegar em casa, porque às vezes o marido não quer ficar em casa, gente. Porque chega, a mulher já tá brigando, chega a mulher, porque tem que fazer isso, porque tem que comprar isso. Eu já fui assim, tá? Meu marido chegava e eu já despejava nele tudo que estava errado dentro de casa. O que acontecia? Ele não ficava dentro de casa. Ele preferia ficar na rua, ficar lá fora, ficar conversando com os amigos, porque chegava em casa e uma mulher briguenta dentro de casa, uma mulher reclamona. Eu vou ficar dentro de casa? Não vou caçar a rua. Então, por que muitos maridos não querem ficar dentro de casa, preferem ficar no serviço, preferem ficar em outro lugar? Porque chega dentro de casa, tem uma mulher briguenta, murmuradora. Ele não tem uma companheira, ele não tem uma amiga dentro de casa. Ele tem uma mulher que fica brigando. Então ele não vai querer ficar em casa. E eu ficava questionando Deus por que ele tinha me dado um marido que não ficava dentro de casa. Para que eu tenho marido, então, se ele gosta de ficar só na rua? E Deus mostrou para mim por que ele não ficava dentro de casa. Porque tinha uma mulher briguenta, rixosa dentro de casa. E ninguém suporta. Nem Deus. Deus está falando conosco, né? Que é como um gotejar. É horrível uma mulher que é briguenta, que não consegue administrar seus sentimentos e despeja tudo no marido. Então não seja essa mulher briguenta. Busque em Deus o domínio próprio. Busque no Senhor administrar seus sentimentos para você saber conversar. Porque muitas das vezes nós,
mulheres, eu creio que tem mais mulheres, amadurecemos primeiro que os homens. E então entendemos as coisas antes dele. Então precisamos ter paciência para levar eles para esse caminho de maturidade. Não ser mãe deles, não como mãe, porque a mãe é outra função, não é mandar neles. Não é como mãe, é como esposa, como ali ajudadora. Né? Vocês estão debaixo do mesmo teto, caminhando para o mesmo caminho, uma só carne. Então a mulher é uma ajudadora, eu ajudo meu esposo a caminhar para a maturidade sem querer mandar, sem querer impor para ele. Entendeu? Então não seja mulher rixosa, reclamona, que você vai ver seu marido vai querer voltar mais para casa. Vai ter prazer em ficar em casa, porque a esposa parou de reclamar, parou de ser briguenta, agora ela é amiga. Então, vamos praticar isso, parar de reclamar. Amém? Não é impossível, tá? Deus nos ajuda em todos os aspectos, gente. Deus é a favor da família. Então, quando eu estou disposta a mudar, quando eu estou disposta a melhorar o ambiente da minha casa, que é através de mim, que eu estou entendendo as coisas de Deus, então, através de mim começa a mudança. Eu vi isso acontecer dentro da minha casa. Não estou falando com vocês algo que eu vi na vida de outro. Não, acontecer comigo, dentro da minha casa. E hoje eu vejo a diferença. Hoje eu vejo a diferença por ter buscado em Deus a mudança. Tá? 14. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Então, o Senhor que concede uma esposa sábia. O que é uma esposa sábia? A esposa que busca o Senhor. Uma esposa que se apoia no Senhor. Ontem eu estava lendo minhas agendas e eu costumava escrever nos dias tristes. Meus dias tristes eram os dias que eu mais escrevi. E eu, num desses dias, reclamando do meu esposo. E no final Deus me respondeu que aquilo que eu estava buscando no meu esposo, eu só encontraria em Deus. E eu já estava casada, já tinha um pouco de conhecimento de Deus, mas eu estava reclamando do meu esposo para Deus. Eu escrevi tipo como uma carta para Deus, que eu não estava aguentando mais. Voltou? Pausou, que a internet caiu do nada. Que isso, gente? Voltou? Me fala aí se voltou. Pra mim aqui voltou. Tinha pausado. Ah, tá, meu sogro que voltou. Então, é isso, gente. Acontece ao vivo. Eu tava lendo, eu escrevi a carta para Deus reclamando do meu marido. E o que Deus me falou é que para mim não depositar, buscar no meu esposo aquilo que eu ia encontrar só em Deus. Se eu depositasse, se eu buscasse no meu esposo, ser completa nele, eu não ia dar conta. Se eu depositasse no meu esposo a responsabilidade de me fazer feliz, eu não ia dar conta do meu casamento. Foi assim, no dia, eu até escrevi, comecei a escrever, reclamando. No final eu pus assim, o Senhor me respondeu que a felicidade, eu preciso ser completa em Deus. Com a pessoa completa em Deus, inteira em Deus, ela consegue fazer a outra feliz. Mas uma pessoa que não é completa em Deus, ela não consegue fazer e ainda deposita no outro. Então, porque eu estava depositando no meu esposo, eu tinha uma expectativa nele de me fazer feliz e Deus estava falando comigo, vem pra cá, eu te faço feliz, eu te completo e depois você vai conseguir administrar o seu relacionamento com o seu esposo. Mas eu achava que era o meu esposo que era obrigado a me fazer feliz. E se ele não estava me fazendo feliz, eu tinha que largar ele, porque ele não estava me fazendo feliz. Mas não existe homem ou pessoa que vai nos fazer feliz completamente. A felicidade plena está em Deus, né? Está em conhecer o Senhor. E quando eu sou completa em Deus, quando o meu relacionamento é restaurado em Deus, então eu consigo lidar com outras pessoas ou lidar no meu casamento. Porque eu já sou feliz independente do meu esposo. Sou feliz com Jesus. Às vezes até a situação minha, o que eu estou enxergando, não me traz felicidade.
é algo que me aflige. Mas por estar em Deus, eu consigo administrar isso. Eu já olho com outros olhos, com os olhos da fé. Então, eu sou feliz em Deus, sou completa, Deus me completa a cada dia mais. E aí isso aí vai fluir para o meu esposo. Então, eu tirei o peso do meu esposo, tirei a obrigação dele de me fazer feliz, depositei no Senhor e Ele tem me completado. E desde então, mudou minha visão dentro de casa, mudou o ambiente da minha casa, porque eu mudei o foco. Eu tirei o foco do meu esposo, coloquei no Senhor. E graças a Deus por isso, não acabei com o meu relacionamento, não deteriorei o meu relacionamento com o esposo. Então, a esposa sábia é aquela que busca Deus. Ela busca em Deus, né? E busca em Deus resposta, busca em Deus para a família. E ela é um presente do Senhor para o esposo. E o esposo reconhece. Quando nós estamos buscando sabedoria, as pessoas reconhecem isso. E as primeiras a reconhecer é quem está dentro de casa, que vê que mudou, que houve mudança. Então é sempre tempo de mudar. Eu entrei no meu casamento achando que eu já sabia tudo de Deus, que meu casamento ia ser 1000 maravilhas, ia ser um conto de fadas. E pronto, acabou a promessa de Deus na minha vida e ia ser bom demais. E não foi assim não, tá? Eu tive que aprender, estou ainda aprendendo muitas coisas, vou fazer 2 anos de casado, então ainda estou no processo de aprender ainda muitas coisas, mas eu busquei no Senhor, eu não busquei nem amiga, eu não busquei nos outros de fora, eu busquei no Senhor a resposta e Ele me deu uma resposta, mesmo que às vezes para mim foi dura de eu receber, mas eu entendi, né, entendi a repreensão do Senhor na minha vida e isso mudou para mim principalmente. Sem ter em Deus mudou principalmente para mim, tá? Então busque sabedoria no Senhor, que isso aí melhora todos os relacionamentos e melhora para a gente também. A gente sente uma felicidade no Senhor, de estar no Senhor, de estar obedecendo ao Senhor, e aí muda também o relacionamento. Eu tiro um peso do outro, de que ele tem que me fazer feliz, ele é obrigado a me fazer feliz, porque ele casou comigo. Não. Nossa felicidade tem que estar em Deus. Se tiver em Deus, as outras coisas vão fluir naturalmente. 15. A indolência conduz ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Então, preguiçoso passa fome, não gosta de trabalhar, passa fome, indolente, conduz ao sono profundo. Eu sou uma pessoa que gosta de dormir. Já que ele tá aí, ela sabe. Gosto de dormir e do sono profundo. E o preguiçoso, quem não gosta de trabalhar, não gosta de fazer as coisas, passa fome. É isso que Deus está falando. Quem não gosta de trabalhar, passa fome. 16. Quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Tá vendo? Obedecer ao Senhor. Certamente encontrará a morte eterna. Então, quem despreza a palavra de Deus, a Bíblia, aquilo que Deus está dizendo, caminho da morte. Se eu não tenho um alinhamento, se eu não tenho um hábito de leitura, a minha tendência é caminhar para a morte. Se eu não escuto quem está falando sobre a Bíblia, a minha tendência é caminhar, porque a carne da gente se opõe a Deus, então eu vou caminhar para outros caminhos. Mas se eu tenho sempre um contato com Deus, Ele está sempre me corrigindo. Como Ele me corrigiu no meu casamento, o Senhor está sempre nos corrigindo. Quem aceita a correção do Senhor, porque o Senhor corrige quem Ele ama, ele anda para o caminho da vida. Mas quem não aceita, quem fica com raiva de Deus, porque Ele corrige, caminha para o caminho da morte. 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, Ele recompensará regiamente. Então, quem trata bem, quem é... A Jaque comentando melhor comigo. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, Ele recompensará regiamente. Então, quem trata bem as pessoas que têm necessidade, está emprestando a Deus e Deus fica devendo nada a ninguém. Ele recompensará tudo aquilo que você faz a favor dos outros, principalmente dos mais necessitados. Quem tem um coração generoso, Deus recompensará. Vou falar de mim. Bom dia, Amanda. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor. Eu não tinha esse coração generoso. Eu aprendi a ser generosa com o Senhor. Por quê? Eu achava assim que
cada um tinha que se virar a sua vida e que eu não tinha nada com isso. Eu não precisava ajudar ninguém. Se eu ajudasse a pessoa, ia ficar folgada. Se eu desse dinheiro, a pessoa ia querer ficar só pedindo dinheiro. Então, eu achava assim, que a pessoa era pobre é porque ela queria ser pobre. Então, eu não precisava ajudar. Eu já fui esse tipo de pessoa. E tendo contato com o Senhor, Ele foi tirando isso do meu coração. E eu hoje em dia eu tenho prazer em ajudar as pessoas. Principalmente quem tem menos, porque é uma pessoa pobre. E não porque está esperando recompensa do Senhor. Não, mas é porque eu já passei por um momento difícil e recebi ajuda. E eu entendi, naquele momento, o Senhor falando comigo. Isso aqui é para quando alguém precisar, você dá. Então, você sabe o que é querer alguma coisa e não ter. Então, se alguém estiver precisando de algo, não retém. Se você tem para dar, dê. Tá? Se você tem para dar, dê. Não retém. Então, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. Não tratar bem qualquer pessoa, não fazer exceção de pessoas. E também ser generoso. Porque a pessoa generosa, ela prospera. 18. Disciplina teus filhos enquanto tem idade para aprender. Não coopere para a morte deles. Eu falo muito isso. De quem tem filhos, disciplinar eles até que ele tenha idade para aprender. Geralmente até 9 anos você consegue disciplinar seu filho. Para não cooperar com a morte deles. Para que eles caminhem para o caminho da morte, eu preciso discipliná-lo e não ter medo de disciplinar. Por mais que o mundo diga ao contrário. Por mais que o mundo fale para não disciplinar, que tem que só amar, que tem que só conversar. E esse é um assunto muito profundo que não dá pra gente entrar. Mas se tem algo que eu falo com minha filha, eu disciplino muito ela. Às vezes ela acha até mais chato que o pai, porque o pai dá mais carinho. Mas é porque eu quero que ela chegue, eu quero que ela seja sábia também e que ela ande pelo caminho correto. Quem conhece minha filha sabe que eu crio ela de uma maneira mais independente, mais disciplinada, para que lá na frente ela não sofra tanto como eu sofri para criar uma independência e ela tenha também sabedoria para lidar com os pesares da vida. Ela vai fazer só 5 anos, mas ela já tem uma independência por causa da disciplina, daquilo que eu coloco para ela. Então ela já tem uma certa independência de mim. Ela faz muitas coisas sozinha. Então disciplinar o filho enquanto ele tem idade. Enquanto seu filho tem idade para aprender disciplina. Se ele já não tem mais idade para aprender, peça ao Senhor sabedoria. Porque aí é só o Senhor para poder te ajudar. Depois que já passou de uma idade, que eles começam a entrar na pré-adolescência, começam a entrar... que a gente sabe, se foi adolescente, eu já fui, a gente acha que é dono do mundo, que não precisa de orientação, então é uma fase mais difícil de disciplinar. Mas não é impossível, não tem nada impossível para o Senhor, tá? Então, peça ao Senhor sabedoria para disciplinar os filhos, para que eles andem no caminho da vida e não escolham o caminho da morte. E não seja, como eu falei que tem no início, não seja sem juízo que leva o pai à ruína, né? Então, que nossos filhos não sejam sem juízo, que nós consigamos discipliná-los para eles andar no caminho da vida. 19. Depois eu posso fazer também uma live falando sobre isso, como que eu trato meus filhos. O meu mais novo ainda é um bebezinho, mas a minha filha, com ela eu já tenho alguns cuidados por causa disso mesmo, para ela não andar no caminho da morte e ela ter um direcionamento, não só do meu falar, mas as minhas ações perto dela, porque isso aí disciplina ela. É mais o que eu faço perto dela do que eu falo com ela. 19. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio. Iracunda é a pessoa briguenta. Porque se tu livrares, verá repetir tal ajuda, vez após outra vez. A pessoa que está sempre em apuros, ela sempre vai te pedir ajuda. Eu sei ajuda, ela vai te pedir de novo. Ela tem necessidade, ela não consegue administrar o seu, ela pede os outros e os outros dá e ela vai estar sempre pedindo.
Então, é uma pessoa iracunda, não tem sabedoria, está sempre pedindo. Então, e se você livra ela daquilo, ela vai voltar e te pedir de novo. Então, tem uma diferença da pessoa que é pobre, você ajuda a necessidade do pobre, da pessoa que ela tem uma certa condição, mas ela ainda quer mais do outro. Então tem uma diferença. Da pessoa que é pobre, não tem, você ajuda. Da pessoa que tem e ainda fica pedindo ajuda os outros. E é assim, fica num ciclo. Tem que estar sempre pedindo. Então sabedoria também é eu conseguir administrar o que eu tenho, para não ficar pedindo os outros, né? Então peça ao Senhor sabedoria para não ficar pedindo. E o Senhor vai te dar sabedoria sobre isso. 20. E aprenda a dizer não. Eu falo muito isso aqui. Aprenda a dizer não. Se você tá vendo que a pessoa tá te pedindo as coisas, tá abusando da sua boa vontade, não queira ser bobinho, não. Deus falou que eu tenho que ajudar o pobre. Ajudar o pobre necessitado, a pessoa que você vê que ela não tem recurso para aquilo que ela precisa comer, e ela não tem recurso. Isso é ajudar o pobre. Mas uma pessoa, né, entre aspas, que é sem vergonha, está sempre pedindo algo, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para essa pessoa. Que ela é iracunda, e se você ajudar uma vez, toda vez ela vai querer. Então aprenda a dizer não. 20. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação. Assim alcançarás sabedoria. Então receber de coração a orientação. Que às vezes o Senhor nos orienta não da forma que a gente quer. Que igual eu falei ontem. Às vezes o remédio é ruim, mas é que traz cura. Às vezes o Senhor nos corrige, não é da forma que a gente quer e espera. Mas se eu recebo a orientação, eu alcanço sabedoria. 21. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Então eu fiz muitos planos para 2021, mas quem que decide? É Deus. Quem que sabe o futuro? É Deus. Não deixe de fazer planos. Faça planos, coloque na mão do Senhor. Faça planos e pergunte ao Senhor se é da vontade dele. Então não deixe de fazer planos. A gente pode fazer muitos planos. Faça planos. Tenha sonhos, tenha objetivos, mas consulte ao Senhor. Bom? 22. O que se espera do ser humano é seu amor leal. É muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas. Então é melhor eu ser reconhecido por pouco que eu tenho, mas sou reconhecido pela minha verdade, do que eu contar muita mentira e adquirir muitos bens através dessa mentira. Então seja leal. Seja leal. O que se espera do ser humano é seu amor leal. Então seja leal, seja uma pessoa verdadeira. 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e em segurança. Então, quem teme ao Senhor, quem ama o Senhor sinceramente, viverá em paz. O que aconteceu? Vou falar de mim de novo. No início da minha caminhada cristã, eu não amava o Senhor sinceramente. Eu busquei o Senhor porque eu estava querendo morrer. Quem tem meu testemunho no perfil do meu esposo. Então, eu estava desolada porque tinha me largado com um bebê de 7 meses. Então, eu fui para o Senhor por algo que eu queria, eu queria que Ele resolvesse meu problema familiar. Então, eu não amava o Senhor sinceramente. E Ele sabia disso, que o Senhor conhece nosso coração. Mesmo assim, Ele não desistiu de mim. Então, mas com o tempo, eu convivendo com o Senhor, eu fui mudando as minhas expectativas. E eu parei de buscar o Senhor por causa das bênçãos e comecei a buscar o Senhor por quem Ele é, pelo aquilo que Ele já fez por mim, por Ele ter entregado Jesus em meu favor. Mas é uma busca. Eu cheguei a Deus por algo que eu queria receber, uma bênção que eu queria receber. Não é errado se aproximar de Deus, porque a multidão ia atrás de Jesus para ser curado. Mas depois, quem permanece com Jesus, quem permanece com Deus, muda. Você vê a mudança, porque você começa a ser sincero com o Senhor. Que às vezes a gente vai passar por lutas, por dificuldade, mas eu não vou abandonar o Senhor.
por causa dessa luta, dessa dificuldade, eu vou ficar aqui até que ela passe. Então isso é amar o Senhor sinceramente. É estar com o Senhor, é estar com Deus no momento bom e no momento também de dificuldade. É eu não abrir mão de estar com Deus. Então isso é amar o Senhor sinceramente. É eu não abrir mão de estar com Deus. Mesmo que eu cheguei a Deus com motivação errada, eu permaneci até que minha motivação mudasse. Amém? Já. Nós estamos crescendo. Amém. Obrigada. Nós estamos crescendo juntos. Então, amar o Senhor sinceramente é isso. Mesmo que eu fui por uma motivação errada, eu busquei ao Senhor por causa da minha bênção, mas eu quis permanecer ao lado dele. Mesmo quando as coisas ficaram muito difíceis, eu sabia que só o Senhor podia me ajudar. E eu sei que na minha caminhada, na minha vida, vai acontecer, gente. Eu costumo falar isso. É uma ilusão e eu acho muito ruim quando você chega a um local, uma igreja, qualquer que seja, que as pessoas falam assim, essa foi a última lágrima que você chorou, que seu sorriso, que a vitória vai chegar. A vitória chega sim, mas aí vem outra luta. Nós não podemos ser irracionais na presença do Senhor e achar que depois que eu fui para Deus, que não vai acontecer mais nada de ruim, que eu não vou chorar nunca mais. Não é isso. A presença de Deus traz alegria, nos traz paz e segurança. Porém, nós vamos passar por aflição. Mas quando eu passo com o Senhor, tem uma diferença. Deus está do meu lado. Deus está comigo. Então, Ele acalma o nosso coração, Ele nos dá paz e segurança. Então, vai passar sim luta. Eu sei que eu vou passar outros tipos de lutas, outros tipos de tristezas. Porém, eu tenho segurança no Senhor. Então, não abandonar a Deus, quando eu amo sinceramente a Deus, é quando eu não o abandono. Minha alma, às vezes, quer se revoltar contra o Senhor, mas eu controlo meus sentimentos. Eu controlo a minha alma. Eu domino a minha alma, porque eu sei que o Senhor vive. E eu sei que Ele me traz essa segurança. Então, às vezes, num momento de luta, eu quero me revoltar contra Deus. Por que, Deus, que isso aconteceu na minha vida? Por que isso está acontecendo comigo? Se eu estou com o Senhor, se eu estou aqui servindo o Senhor, eu já fui essa pessoa, achava que eu servia o Senhor, que eu não tinha que passar a luta, não. Mas Deus tirou isso do meu coração. Nós estamos na terra, somos seres humanos, o pecado está na carne, então nós vamos passar a luta. A diferença é quem está do nosso lado nessa luta. É aquele que nunca perde uma batalha, então você pode descansar e ficar em paz, porque você está do lado certo. Tá? Então, amar o Senhor sinceramente é estar do lado dele, momentos bons, momentos ruins, qualquer momento. Tá? A vida não é ditada pelo que está acontecendo. Eu só busco a Deus quando o tempo está estreitando, aí eu vou lá e busco o Senhor. Quando tá bom, eu dou uma relaxada. Quer saber de Deus? Não tá dando certo, preciso de Deus mais não. Isso não é amar sinceramente. Por que que muitas vezes muitos casamentos acabam? Porque o trem tá deteriorando, tá ficando ruim, então eu vou sair fora, vou pular fora disso aqui. Não tá bom pra mim, eu vou sair fora. E não é isso que Deus nos ensina. O Senhor nos ensina consertar, permanecer e consertar. Não é permanecer até virar um trem, até chegar o limite, não. É eu querer consertar. Tá ruim, então que através de mim é a coisa melhor. Eu não vou esperar mais do meu esposo, eu não vou esperar mais do meu namorado, vai ser através de mim. Eu vou buscar o Senhor sabedoria e a coisa vai melhorar, porque Deus está me dando sabedoria. Então, amar sinceramente o Senhor é isso. É eu permanecer em Deus, independente das circunstâncias. É eu buscar o Senhor. Mesmo que às vezes ele fique silenciado, às vezes ele fique calado. É horrível o silêncio de Deus. Mas mesmo assim, ainda traz paz e segurança. Quem ama o Senhor, com sinceridade. Então vamos amar o Senhor com sinceridade e trazer paz e segurança para nós e para a nossa casa. 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levar o alimento na boca.
25. Açoite o rebelde zombador, e os desajuizados aprenderão a prudência. Repreende o homem que possui discernimento, e ele ganhará ainda mais entendimento. Então, a repreensão, para quem tem entendimento, a repreensão, ela ganha mais entendimento. Ela entende que aquilo ali, não dá para fazer mais. Eu cheguei num caminho, eu fui repreendida, aquilo ali está me causando repreensão, muita dor. Então, peraí, eu preciso analisar o que eu estou fazendo na minha vida, porque não está dando certo, não. Então, a pessoa busca o entendimento. Estou passando esse sofrimento aqui, eu preciso entender por que eu estou passando isso aqui. Eu preciso mudar a rota, que às vezes a nossa vida fica só num ciclo. Entra ano, sai ano, minha vida tá a mesma coisa. Então, eu estou tomando açoite da vida, estou apanhando no mesmo lugar, mas não busco entendimento. Então, vou continuar parado, estou ali tomando açoite, tomando pancada, e estou parado, estou andando, não estou buscando entendimento. Então, não é isso. Então, a pessoa de entendimento, eu estou tomando um açoite aqui, isso aqui está me pegando, está me trazendo muito sofrimento. E todo ano é a mesma coisa. Então, eu paro e busco entendimento. Senhor, me ajuda a entender isso aqui, porque eu não quero passar por isso aqui mais, não. Eu preciso amadurecer. Eu quero dar a volta por cima em relação a isso aqui. Então, a pessoa consegue, ter o discernimento. Eu não quero passar por isso aqui mais. E aí você vai ganhar entendimento. Se você absorver o entendimento que Deus te der e obedecer e fazer, mesmo que sua alma não queira fazer, mas se você obedecer, você vai melhorar e não vai passar por aquilo mais que você entendeu. E se passar, você vai ter maturidade. Isso aqui já aconteceu na minha vida, eu já sei o que eu tenho que fazer para sair fora disso aqui. Então você vai ganhar entendimento. 6. O filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a mãe de casa não tem vergonha nem qualquer valor humano. Então não roube dos pais e nem expulse a mãe de casa, porque isso aí não tem valor diante de Deus e nem diante dos homens. 27. Filho meu, se deixares de ouvir instrução, logo afastará dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. Foi o que eu falei, se eu me afastar da sabedoria, se eu me afastar de buscar entendimento, logo eu não vou ter mais. Eu vou perder, Igual eu falei uns dias atrás. O que eu estudei, que eu formei em 2010, se eu não me engano, 2010. O que eu estudei na escola, eu parei de estudar, eu não lembro mais nada daquilo que eu estudei na escola. Então, se eu paro de buscar o conhecimento, se eu paro de estudar, aquilo se afasta de mim e eu não vou lembrar. Então, não deixe de ouvir instrução, não deixe de buscar sabedoria. 28. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Preparados estão os juízos para todos os rebeldes, os escarnecedores, assim como os açoites para os rebeldes, e os escarnecedores, assim como os açoites para as costas dos perversos. Então, o juízo já está preparado para quem é rebelde, escarnecedor. Já está preparado o juízo para esse tipo de comportamento. Então, se eu não tenho juízo, se eu sou uma pessoa escarnecedora, eu vivo muito na carne, briguento, não consigo ter paz e tranquilidade, o Senhor está aqui para nos ajudar. O Senhor está aqui, está disponível a nos ajudar e nos fazer melhorar. Porque Deus tem interesse, gente, não só em nos salvar e nos dar a vida eterna, mas também que nós vivamos uma vida plena aqui na terra e vivamos uma vida pacífica e tranquila. É do interesse de Deus que o homem consiga viver em paz na terra, tá? Então nós vamos orar, agradecer ao Senhor e pedir a Ele entendimento, sabedoria daquilo que Ele está falando conosco. Amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos. Obrigado, Deus, por nos dar o Espírito Santo, por o Espírito Santo habitar em nós. Então, Senhor, que nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo para arrumar o que está desarrumado em nossa casa, em nosso coração, para limpar aquilo que se tornou sujo. Que o Espírito Santo traga a luz ao meu coração, ilumine o meu coração e que eu possa, com a ajuda dele, limpar o meu coração, tirar tudo que não vem do Senhor, tirar toda sujeira,
E quando a luz do Senhor nos ilumina, a sujeira aparece, mas não é para nos envergonhar, não é para nos ofender, é para que a gente consigamos limpar e tirar isso do nosso coração. Então, Senhor, nos ajude a limpar o nosso coração. Nós demos, Senhor, nós damos agora, nesse momento, a liberdade do Espírito Santo de trabalhar em nós, de trabalhar em nosso coração, para que nós possamos crescer, Deus, na sabedoria e no conhecimento. Que o Espírito Santo possa agir em nós e através de nós. Que nós possamos ter sabedoria para lidar com os nossos problemas diários, com as nossas aflições, com os nossos sofrimentos. Que nós também possamos ser exemplos, Senhor, de força para outras pessoas, outras mulheres, para a nossa família. Que no momento que nos disponibilizamos a buscar sabedoria, automaticamente as pessoas vão querer se aproximar de nós e saber de onde vem. E é o Senhor que nos dá isso, é o Senhor que nos dá essa força, é o Senhor que nos dá sabedoria. Então, que o Espírito Santo possa trabalhar em nós, que Ele possa nos limpar, tirar as impurezas do nosso coração, tirar as certezas erradas que nós temos, tirar de nós a briga, o desentendimento, a falta de amor, de compreensão. Que o Espírito Santo, que já habita em nós e está sendo alimentado através da Tua palavra, que Ele tenha essa liberdade para nos ajudar em nossa caminhada, que Ele tenha essa liberdade para nos guiar, Senhor, e mostrar o caminho correto, o caminho da paz e da segurança. Que nós possamos amar o Senhor sinceramente, amar o Senhor de coração aberto, mesmo que cheguemos ao Senhor por motivação errada, que nós possamos permanecer com o Senhor, com a motivação certa. Em nome de Jesus, Pai, coloco cada pessoa, cada mulher, o homem que vai assistir essa live, que está assistindo, coloco diante do Senhor e nas Tuas mãos, que o Espírito Santo tenha liberdade para agir a nosso favor, agir através de nós, agir em nós, em nosso coração, para limpar e tirar todas as impurezas, toda a sujeira. Como o Senhor diz, o Senhor limpa antes de entrar, o Senhor nos convoca a limpar o nosso coração, a tirar as impurezas, para que o Senhor possa habitar. Então, Senhor, nos ajude a tirar todo o mal, todo o peso de passado, toda a carga passada, que nós possamos olhar para o futuro e ter esperança de coisas melhores. Olhar para o nosso casamento, para os nossos filhos e ter esperança de que o Senhor nos dará sabedoria, o Senhor fará o melhor para nós. Então, todo aquele peso do passado, de cargas passadas, sejam depositadas no colo do Senhor e que fique lá. Nós consigamos colocar uma pedra naquilo que já passou, naquilo que não conseguimos mais mudar, e que através do Senhor nós possamos enxergar algo bom daqui para frente, algo novo do Senhor. Então derrama sobre nós, Deus, o Teu Espírito, a Tua sabedoria, o Teu amor, para que nós possamos viver algo novo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Mais um dia aí na presença de Deus. E não pare, só a busca. Tá? Nós estamos no 19, nós estamos no dia 19, capítulo 19, vamos até o 31. Mas não vamos parar de buscar a sabedoria do Senhor. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês e que eu espero que o estudo de hoje tenha sido de grande aprendizado, como tem sido para mim também esses dias que estamos fazendo isso juntos. Amém? Então que Deus abençoe. Tchau. E busquem o Senhor, sinceramente. Busquem ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Tchau, Camila. Tchau, Jaque. Camires. Lohane. Que Deus abençoe vocês.